Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, um seguidor me pediu para eu contar qual foi o caso mais grave de homofobia pelo qual eu passei. E eu achei isso um mote bacana para a gente discutir sobre essa questão, né? Do que é o ser mais importante, né? Como é que a gente mede isso? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dei sempre aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, indicarem o canal para os amiguinhos, não esquecer que tem um canal lá no Instagram que está bem bacana, a galera do Instagram não esquecer de assistir os vídeos aqui e se inscrever também. Bom, ao longo da minha vida longa, eu já passei por muitos casos de homofobia. Eu já sofri alguns casos de homofobia, sim. Eu diria que os primeiros vieram de casa, vieram assim da minha mãe, depois na escola e na vida adulta eu tive outros também. Então, eu estava pensando sobre isso, sobre essas coisas, né, do vídeo que eu ia falar e tal, e aí eu descobri assim, depende muito, né? Depende muito. Depende do seu momento também, né? Porque se você estiver ali muito equilibrado, se você estiver fortalecido, se você estiver bem consigo mesmo, você vai ser vítima de um caso, de uma agressão homofóbica, às vezes até grave, mas aquilo não vai te machucar tanto. Ao passo que se você estiver fragilizado, no momento ruim, né, no momento mal, desequilibrado psicologicamente, às vezes uma piadinha fora de hora te machuca muito. Então vai depender disso também. E outra coisa que também conta é de onde isso vem, né? De quem parte. E aí eu percebi uma coisa. No meu caso, as manifestações homofóbicas que vieram da minha mãe foram muito mais potentes, eu diria. Sabe? Pegaram mais pesado. Até porque foram graves também, né? Mas mesmo se não fossem tão graves, machucariam bastante por vir de uma pessoa que você tem como sua protetora, né? Como uma pessoa que vai te proteger, da pessoa que vai te acolher. Então isso é algo que machuca bastante. Porque, além de tudo, tem a questão da decepção. Então, quando você é agredido por um estranho, rola uma certa decepção, mas uma decepção com o mundo, né? Mas quando é alguém muito próximo, alguém que você considera muito, além dessa agressão homofóbica, tem a questão da decepção que é grande, decepção por aquela pessoa, né? Então, assim, eu fui vítima de homofobia partindo da minha mãe, antes mesmo de eu entender, né, que era gay. Antes de eu entender que eu era gay, eu sofri esses comentários, né? Essa coisa que depois eu fui entender que eram questões homofóbicas, só depois. Na época eu acho que eu não entendi, quer dizer, eu não entendia muito bem o que era aquilo, mas sabia que não era coisa boa, mas eu não sabia exatamente como, né, o porquê daquilo. Gente, eu não vou ficar aqui dizendo exatamente as coisas que me foram ditas, as coisas que aconteceram, eu acho desnecessário, né? E são coisas particulares também que eu acho que não vem ao caso. Mas, e depois na escola, aí a escola é aquela coisa clássica, né? Que parece coisa de filme, inclusive, né? Dos meninos que te xingam, dos meninos que te batem, dos meninos que te roubam, né? Eu passei um grande período com os meninos roubando meu dinheiro do lanche, né? Que às vezes eu levava o lanche e eles me roubavam também, e às vezes eu levava dinheiro para comprar lanche, e aí eles me roubavam também o dinheiro. É.
Então, assim, eu passei esses perrengues mesmo, sabe aquela coisa de cena de filme mesmo? Dos meninos, dos valentões, né, te cercarem para te bater, para te roubar. Eu passei por isso também, na escola, né, ali no comecinho. Depois eu comecei a revidar, sabe? Depois eu comecei a revidar. E aí passei eu a ser o violento da turma, né? Porque eu passei a revidar e passei às vezes até a agredir certos meninos, porque eu já sabia que eu ia sofrer homofobia. Na época eu também nem tinha muita ideia de que era homofobia. Eu sabia que os meninos iam mexer comigo que eu não gostava. Então às vezes eu já partia para cima. Bom, mas essas coisas que vinham da minha mãe nunca pararam de acontecer, né? De vez em quando acontecia uma coisa ou outra, pá. E aí teve um incidente, tiveram dois incidentes que foram bem graves. Um, eu estava no carnaval, já até contei isso aqui. Eu estava num carnaval ali no centro do Rio de Janeiro. O carnaval do centro do Rio de Janeiro é uma coisa maravilhosa, né? E eu estava lá, eu tinha uma paquerinha, não era um namoro, né? Uma paquerinha ali, daquele dia, daquela noite. E nós estávamos sentados, eu estava sentado, né, numa cerca, né? E ele estava em pé, assim, entre as minhas pernas, a gente estava abraçado, conversando, aquela coisa toda, e demos uma bitoquinha, e aí veio, né, um policial, nos esculachou, né? Eu levantei, saí de onde eu estava e tal, e ele me deu um tapa na cara. Essa foi uma agressão física mesmo, assim, já adulto, né? Em adulto foi a única também. Eu nunca apanhei, não. Eu já fui vítima de agressões verbais, né? E uma outra, eu morava na casa da minha avó, né? Minha mãe também morava lá, moravam os tios, era uma porrada de gente. E, bom, teve uma vez que minha mãe também foi muito homofóbica comigo, aí foi homofóbica mesmo. Eu já sabia que ela estava sendo homofóbica e ela sabia também que estava. E foi intencional mesmo, muito forte. E teve uma vez, eu trabalhava, eu sempre tive trabalhos malucos, né? Eu sempre tive trabalhos em horários muito loucos. E eu trabalhava num supermercado, né? E eu tinha que acordar 4 e pouca da manhã. Então era complicado para mim, porque eu não tinha um lugar certo de dormir, enfim. E depois eu comecei a trabalhar de madrugada num banco, uma loucura. Então para mim dormir era muito complicado, porque uma casa cheia de gente, pequena, não tinha tantos lugares assim para você dormir. E aí um dia eu estava lá dormindo na sala, eu dormia na sala quando chegava muito cedinho, né? E eu dormia ali na sala, quando vagava o lugar num quarto que as pessoas iam trabalhar, eu ia dormir num quarto. Terminar de dormir, né? Dormia por etapas. E aí eu lembro que eu estava ali já meio acordando para me levantar e ir dormir em outro lugar. E aí eu ouvi um tio meu falar assim para minha avó: por que você não manda essa bicha embora, né, de casa? E falou mais algumas coisas. Mas eu ouvi, né? Eu ouvi. Eu já tinha a ideia de sair de casa nessa época. Eu já estava com essa intenção mesmo. Diante disso, eu acabei acelerando esse processo. Talvez eu tenha acelerado demais esse processo. E aí eu saí de casa, foi uma coisa triste, né? Minha avó sofreu muito com isso. E aí eu fui embora. Mas eu acelerei demais o processo, não demorou um ano, eu tive que voltar. Mas voltei de boa, voltei bem, uma boa. Não passou nem um ano, eu saí de novo e aí nunca mais voltei mesmo. E esse tio depois, ele continuou morando lá, minha avó faleceu, né? As pessoas foram saindo, ficaram só a minha mãe e esse meu tio. E aí depois de muitos anos eu ia para lá, já estava com o Gilmar inclusive, e a gente ia para lá visitar a minha mãe, ficava lá embaixo, às vezes rolava de tomar uma cervejinha, né? Num bar que tinha embaixo.
ali para ficar conversando com a galera, né? Tinha uma tia que tinha um barzinho, que era esse barzinho onde eu ficava. E eu gostava de ficar ali conversando com eles. A minha mãe também sentava lá na mesa, ficava. E esse meu tio, ele era alcoólatra. E ele não trabalhava mais porque ele não conseguia mais trabalhar. Então ele não tinha dinheiro para nada. E aí, quando eu estava lá, ele me pedia dinheiro para comprar cigarro, para pagar cerveja para ele. E eu comprava cigarro, pagava cerveja para ele. Até que depois de um tempo a minha mãe faleceu, ele também faleceu na mesma época, nenhum dos dois ficou sabendo que os dois tinham falecido. Mas enfim, eu passei por essas coisas todas e como eu falei, as manifestações homofóbicas que vieram da minha mãe foram mais doloridas, justamente porque vieram dela, né? Porque, como eu falei também, a gente sempre espera que a mãe e o pai, né, nos deem proteção, nos acolham, e não que a gente sofra preconceito justamente vindo deles, né? Que é uma coisa tão cruel isso. E por isso que eu digo que, em certa medida, a homofobia ela é mais cruel que o racismo. Simplificando bastante, tá, gente? Porque quando um jovem negro ele sofre racismo na rua e aquilo o abate, né? Porque a gente fica muito abatido, óbvio. Ele volta para casa e ele tem o aconchego dos pais, da família, né? Ele tem ali o afago, o abraço, né? Dessa família. E ali ele se sente acolhido, protegido. O menino gay ou a menina lésbica, eles não têm isso, né? A gente sofre esse preconceito na rua e quando a gente volta para casa, a gente tem que ficar remoendo essa dor sozinho, porque a gente não tem o apoio, a gente não tem o acolhimento da família. Claro que alguns têm, gente, óbvio. Mas, por exemplo, na minha época era muito raro isso acontecer, esse acolhimento, né? Era muito raro. Então a gente tinha que sofrer sozinho mesmo, né? A gente tinha que absorver aquilo, né? E seguir em frente, mesmo que por dentro você estivesse destruído. Mas você tinha que seguir em frente. Bom, eu não sei se me fiz entender, eu não sei se ficou um vídeo caótico, porque eu não fiz roteiro, eu não fiz nada, eu, né, fui sair falando, não sei se me fiz entender, mas eu acho que é isso, eu acho que é muito difícil você dizer qual foi o pior momento, é difícil, porque as dores elas são diferentes, os machucados eles são diferentes, as formas como eles se constroem são diferentes, então é muito difícil. Né? O que dói mais, a dor de cabeça ou a dor de dente? Entendeu? É difícil saber. Né? Não dá para você imaginar o que é pior. São péssimos. Todas as manifestações de homofobia são péssimas. Né? E vai depender muito, repito, do teu momento, de quem partiu, sabe? Depende de muita coisa. Então é tudo muito dolorido, né? E é por isso que a gente luta tanto para que isso acabe. Não é verdade? Gente, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.